Olá, amantes de terror e histórias sombrias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, separei 3 relatos sobrenaturais reais de terror que vão deixar vocês sem dormir por dias. Essas histórias são baseadas em experiências reais e foram cuidadosamente selecionadas para garantir que vocês tenham uma experiência aterrorizante. Mas antes de começar o vídeo, se possível, deixe o like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Nossa próxima meta é chegar a 5.000 inscritos, conto com vocês, e agora vamos aos relatos de hoje. 1. O Pequenino. Eu estava indo para uma fazenda no interior de São Paulo para um feriado prolongado, 9 de julho. A minha namorada, Andréia, cochilando no banco do lado. Eu abri a janela para a brisa fria me deixar alerta. Eu estava dirigindo por uma estradinha secundária pavimentada, já no interior do estado, no meio do nada. Só tinha uma floresta densa na minha direita e um descampado enorme com alguns aglomerados de árvore aqui e ali na minha esquerda. Não havia casa nenhuma, nem iluminação na estrada. As únicas luzes eram a do meu farol e a luz fraca da lua. Eu queria ter saído bem cedinho na manhã de sexta, mas o pessoal do trabalho da DEA precisou dela no último minuto, então acabamos saindo lá pelas 8 horas da noite. Como eu queria aproveitar ao máximo o feriado, não quis esperar para sair no dia seguinte e perder parte do sábado no carro. Então lá estava eu, acho que era lá pelas 10 da noite. Dirigindo por uma estrada quase deserta, com só o meu farol iluminando a estrada à frente e a lua iluminando um pouco a paisagem ao meu redor. Eu notei um pouco de vapor saindo das frestas das laterais do capô do meu carro. Isso não era incomum de acontecer, sendo um carro antigo, com luzes de aviso fracas demais e com mangueiras que pareciam saber a hora mais inoportunas para arrebentar. Adicionando a isso, um radiador que superaquecia no verão ou quando usado por um longo período de tempo. Como era inverno, eu não liguei muito para o radiador, e como dizem, o que os olhos não veem o coração não sente. Mas algo realmente estava soltando vapor debaixo do capô, então eu acordei a Déia e expliquei que tinha que parar. Enquanto eu diminuía um pouco a velocidade, Déia abaixou a janela dela e olhou para a linha escura daquela muralha de árvores. Ali, ela falou, apontando para a frente, a uns 20 metros lá na frente, tem um acostamento de terra. Diminuindo a velocidade, me sentindo seguro por nenhum carro ter passado, a gente já fazia alguns quilômetros, eu vi o acostamento, de terra, comprido o suficiente para caber 2 carros, à direita da estrada. A área de terra, assim como toda a lateral à estrada, era beirada pela grande massa de árvores da floresta, dando a aparência de um semicírculo cortado ao meio pela estrada. Eu encostei e desliguei o carro, deixando as chaves no contato. Eu peguei uma lanterna e com os faróis ligados, eu saí do carro e fui para sua frente, abrindo o capô ver o que tinha acontecido. Como já imaginava, o radiador tinha superaquecido. Eu abaixei um pouco para dar uma olhada entre a abertura do capô e a parte de cima da frente do carro, para olhar para a Déia pelo para-brisa. Eu ia pedir para ela trazer a garrafa de água que eu guardo atrás do banco do motorista, para que quando esfriasse um pouco eu colocasse mais água. Esperando ver ela cochilando, ou me olhando, eu fiquei surpreso de ver ela olhando com os olhos arregalados, com a boca aberta, na direção da janela do motorista. Ela estava pálida como um fantasma. "O que você está fazendo?" eu perguntei para ela. Ela continuou olhando para o descampado, apenas levantando o braço na direção em que estava olhando. "O que?" eu perguntei, voltando para o carro. Enquanto eu voltava, eu olhei para o descampado que estava iluminado pela lua. Eu vi um agrupado de árvores lá no fundo, um pinheiro solitário mais perto na linha da traseira do carro, e a uns 30 metros, quase que paralelo à estrada, um pequeno muro de tijolos de mais ou menos 1 metro de altura. Um pequeno bosque começava a uns 40 metros de onde o muro acabava. E eu falei, provavelmente parte de uma casa antiga ou de um muro. "O que tem de mais a parede?" Enquanto eu entrava no carro e fechava a porta para esperar o motor esfriar, ela falou, baixo e devagar, "Não é um muro de tijolos." Foi o que eu vi olhando para a gente de trás do muro.
Eu olhei para ela e falei que... Para de enrolar. Fica quieto, ela falou, se eu... Aí ela parou de falar de repente, e o olhar dela passou de mim para a parede. Eu virei para olhar para o muro. Eu vi uma pequena forma humanoide, branca como a lua, meio arqueada, com um pouco menos de 1 metro, parada na frente do muro. A única coisa que dava para ver no seu rosto eram 2 pontos negros que pareciam ser os olhos. Deu 2 passos na nossa direção, com os seus braços finos arqueados. Eu gritei, se você estivesse lá, também iria gritar, e tentei acender a lanterna. Eu sabia que a bateria estava fraca e tinha que dar uma chacoalhada e empurrar o botão devagar para ligar, mas no meu desespero a minha chacoalhada deixou a tampa solta e quando eu empurrei o botão de ligar com tudo, as baterias saíram voando. Como as baterias agora estavam rodando pelo chão do carro, eu resolvi deixar a lanterna de lado. Eu olhei para cima, vi o capô aberto e congelei. Ele está indo embora. Dea falou. Eu olhei para o campo de novo, bem a tempo de ver aquela coisa correndo pela borda do muro para trás dele. Enquanto Dea fechava a janela dela, eu disse que ia fechar o capô, dane-se a água, se o radiador não pifasse de vez nós pararíamos mais adiante para colocar água. Me dá a garrafa, eu ponho um pouco no reservatório e fecho o capô, você liga o carro. Dea falou. Enquanto ela saía e ia para a frente do carro, eu virei a chave. O motor resmungou tentando ligar. Eu olhei pela abertura do capô para Dea colocando a água, e então para o muro e de novo para ela. Quando ela fechou o capô eu olhei para o muro, para ver a pequena cabeça branca daquela coisa nos espiando por sobre o muro. Entra no carro, eu gritei, enquanto as pequenas mãos da criatura seguravam o topo do muro, e ela pulou sobre ele, apresando nos seus pés, correndo. Correndo na nossa direção. Dea pulou no banco do passageiro trancando a sua porta. Ela não estava mais com a garrafa, que ainda devia estar pela metade de água, mas diante das circunstâncias, eu não estava muito preocupado com isso. Eu virei a chave nada do carro pegar. Ai meu Deus! Dea murmurou. Eu não queria olhar. Eu virei a chave de novo, e de novo nada do carro pegar. Dea quase deitou em cima de mim, esticando o braço para travar a minha porta com uma mão e fechar a janela com a outra. Era uma dessas janelas de manivela. Vai, ela falou assustada enquanto sentava no banco dela de novo. Com mais uma tentativa o carro finalmente pegou, e enquanto eu pisava fundo no acelerador, eu olhei para o campo. Aquela coisa estava a apenas alguns metros da beira-estrada, da beira do outro lado da estrada, graças a Deus, mais perto o suficiente para que eu pudesse olhar o seu rosto. Onde deveria haver olhos tinha apenas 2 buracos negros e a sua boca estava aberta agora, escancaradamente aberta, e estava cheia de pequenos dentes pontudos. A sua pele ou superfície parecia estar toda chacoalhando enquanto ela corria para o carro. Enquanto nós íamos a toda pela estrada, eu olhei para o espelho retrovisor para ver aquilo, já lá atrás, virando para o outro lado e seguindo a estrada. Eu olhei a estrada à frente. Então Dea soltou um grito. Ela estava virada para trás, olhando para aquilo também, mas agora ela estava sentada direito, com a sua cabeça entre as mãos. Eu mexi no espelho para frente e para trás procurando aquilo, mas eu só vi a estrada, aquela coisa já tinha ido embora. Nós dirigimos mais uns 20 minutos ou mais com o carro soltando vapor uma boa parte do tempo. O carro superaqueceu de novo enquanto entravamos em uma cidade, só então Dea me deixou parar o carro. Enquanto nós estávamos parados e esperávamos no primeiro posto que vimos, eu perguntei o que aconteceu. Eu estava olhando aquela coisa, ela parou na beira da estrada, ela falou eu sei, eu falei e eu vi ela indo embora. Ela falou estava indo embora. Mas enquanto ia, a cabeça virou toda para trás, e estava sorrindo, vendo a gente ir embora. Não preciso nem dizer que quando voltamos nós saímos 10 da manhã, para ter certeza que chegaríamos em casa bem antes do anoitecer. 2. E as panelas bateram.
A história que você está para ler toma lugar em uma vizinhança normal. Você sabe, vizinhos atenciosos, sem nenhum cemitério perto, nenhum crime pavoroso, nada de anormal ou assustador. Simplesmente normal. Mas o que duas aventureiras de 13 anos de idade fazem em uma vizinhança calma e chata? Nada é normal para nós. Antes desse encontro acontecer, nós mal nos conhecíamos. Laura tinha acabado de se mudar de outra cidade, e andava com uma amiga minha, Elisa. Eventualmente nós nos encontramos e sabíamos que acabaríamos virando boas amigas. Uma noite Laura me convidou para ir na casa dela. Ela falou que era aniversário da irmã dela, Nádia. Nós comemoramos o aniversário normalmente como qualquer outro e eu acabei ficando na casa dela para dormir. Nós assistimos um filme de terror sobre vampiros. Não era muito de terror e no final do filme nós descobrimos que ambas tinham uma grande curiosidade sobre o mundo paranormal. Nos conversamos a noite inteira, nós conversamos sobre qualquer coisa que fosse assustadora, e não ficamos nem um pouco com medo. Demônios, bruxas, seres estranhos e finalmente conversamos sobre um assunto que nos mudaria e fantasmas. Depois de muito tempo conversando, já era muito tarde, nós fomos dormir. Depois de 1 hora eu senti algo que eu não consigo explicar direito, que me acordou. Eu achei que fosse Laura, então eu resmunguei: o que foi, Laura? Não me diz que você quer ir ao banheiro de novo, você acabou, algo me interrompeu. Eu esfreguei os meus olhos, mas de repente, eu ouvi alguém batendo na porta. Oh, estamos encrencada, eu pensei. Mas logo percebi que não era um dos pais dela falando para ficarmos quietas ou nada assim. Eu não sabia como eu sabia, eu simplesmente sabia. Eu imediatamente comecei a chacoalhar a Laura. 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 Acorda. A Laura esfregou os seus olhos. Então ela ouviu o barulho de panelas batendo também. Ah não, de novo não, ela resmungou. O que? Eu perguntei. Bem, ela falou dando um sorrisinho, tinha um fantasma na nossa antiga casa, o Zé. Parece que ele veio com a gente. Então ela levantou e abriu a porta do quarto. Um vento forte entrou no quarto e a temperatura abaixou muito e começamos a congelar de frio. Tivemos que pegar mais 5 cobertores para conseguirmos nos esquentar e acabamos dormindo. Alguns meses se passaram normalmente. Nós tentamos esquecer a nossa experiência, mas quando o inverno chegou as coisas pioraram, e pioraram muito. Uma vez nós chamamos um bando de amigas para uma sessão espírita. Com o passar do tempo algumas amigas ficaram assustadas e foram embora, no final estávamos apenas Laura e eu. Nós perguntamos: tem algum espírito presente? E o copo imediatamente soletrou o Zé. Depois o copo literalmente virou no ar. Como se alguém tivesse dado um tapa nele por baixo, ele subiu 1 palmo do chão e virou. Nós jogamos o copo fora na rua. Quando o inverno virou primavera, já tínhamos NS acostumado com os nossos encontros paranormais. Era apenas mais uma coisa rotineira para nós. Não nos importávamos muito com o que ele fizesse, simplesmente achamos que ele ficaria chateado conosco e nos esqueceria. Bem, adivinha que estava errada? Ignorar ele nunca funcionou. Um dia Laura e eu estávamos fazendo um lanchinho e de repente eu senti uma vontade louca para usar o banheiro. Quando eu saí, a Laura olhou pela porta da cozinha. A TV estava alta demais e estava incomodando ela. Mas quando ela estava abrindo a gaveta de talheres, um comercial que ela gostava começou a passar. Ela parou o que estava fazendo, deixou a gaveta aberta e foi até a frente da TV, e quando o comercial acabou ela voltou para a cozinha. Ela olhou a gaveta de talheres e soltou um grito pavoroso. Eu corri do banheiro para ver o que tinha acontecido, e vi ela tremendo. Ela apontou para o lado da gaveta onde tinha um bloquinho de papel, e tinha uma mensagem nele, onde antes não tinha nada: e saiam daqui. E sabíamos que ninguém tinha escrito aquilo, porque estávamos sozinhas na casa.
E a mensagem estava escrita em tinta vermelha, e depois de muito procurar não achamos nenhuma caneta vermelha ou lápis vermelho, nada. Nós passamos por coisas muito piores do que isso tudo, mas é que é difícil para mim colocar tudo por escrito, eu prefiro esquecer pelo pior que passamos. Apenas queremos que vocês entendam isso, e vocês não estão sozinhos, outras pessoas passam por coisas estranhas que aconteceram com vocês também. Eu tenho mais uma história que eu gostaria de contar. Não muito tempo depois, numa vez que eu fui dormir na casa da Laura, eu perguntei sobre as coisas que tínhamos passado juntas. Eu falei o que aconteceu na sua outra cidade. Ela riu e falou mais do que você pode imaginar. Ela me falou sobre fantasmas no forro, sessões espíritas, vozes pela casa, vultos no escuro, etc. Você sabia o que ia acontecer com a gente? Ela simplesmente soltou numa voz mole reclamando: Marina, a gente tem que dormir. São 3 a.m. Ela dormiu quase que na mesma hora depois que falou isso. Mas eu simplesmente não consegui dormir. Algum tempo depois, eu estava quase dormindo, quando eu ouvi um som distante de panelas batendo, e então, o som de uma gargalhada insana. Dancing Queen. Eu moro em São Paulo, capital, e até hoje só tive uma experiência com o sobrenatural. Para falar a verdade, algumas, mas é sempre a mesma. Outro dia eu estava dormindo, era dia de semana e eu tinha escola no dia seguinte, estou no último ano, quando eu acordei no meio da noite, ouvindo uma música tocando. Não estava muito alto, mas dava para ouvir bem. O som parecia estar vindo da sala. Eu fiquei imaginando por que os meus pais estavam ouvindo música a essa hora da noite, porque a música que estava tocando só eles podiam estar ouvindo, era aquela Dancing Queen do ABBA. Eu já saí do meu quarto pronto para dar uma bronca neles, mas quando eu cheguei na sala eu parei na porta e fiquei completamente sem reação. Eu não sabia o que fazer. O aparelho de som estava desligado. A música não estava alta, mas parecia vir de todo lugar e no meio da sala tinha uma garota que parecia ter a minha idade, dançando. Ela tinha um cabelo escuro, e uma pele muito branca. Estava com roupa branca que parecia que tinha saído dos anos 70. E o pior de tudo é que ela não parecia sólida, eu consegui ver através dela, mas não muito. Eu fiquei lá por uns 10 segundos, completamente sem reação, vendo aquela garota girando e dançando para lá e para cá, ignorando completamente a minha presença. Então ela foi ficando cada vez mais transparente até que sumiu completamente, e a música parou, já não ouvia mais nada, só um cachorro latindo na vizinhança, e um carro correndo feito louco em uma rua por perto de casa. Quando o choque de ter visto aquilo passou, eu saí correndo para o meu quarto. Eu entrei embaixo do lençol e fiquei lá até dormir. Na manhã seguinte eu acordei não sabendo se o que eu tinha visto na noite anterior tinha sido sonho ou real. Eu não comentei nada com ninguém e resolvi ignorar aquilo tudo. Algum tempo depois, de novo de noite, eu estou dormindo quando acordo com a música tocando. Mas dessa vez quando eu abri o olho e notei que realmente a música estava tocando, e que era aquela música, eu senti um gelo no coração. Eu sabia que se eu fosse para a sala, eu ia ver ela lá. Mas mesmo com medo, eu resolvi sair da cama e ir ver. Eu tinha que ter certeza. Quando eu chego na porta da sala, lá estava ela de novo, dançando, como se não tivesse preocupação nenhuma no mundo, como se estivesse fazendo tudo o que queria fazer. Era uma coisa maravilhosa, mas completamente assustadora, de se ver. Mas um pouco depois que eu entrei na sala ela sumiu, ficou menos que uns 5 segundos lá. Mas dessa vez eu entrei na sala, acendi a luz, mas não tinha nada lá. Eu voltei para o meu quarto e fui dormir. No dia seguinte eu sabia que não tinha sido um sonho, sabia que aquilo era real. Eu resolvi falar com o meu pai, que tem a cabeça bem aberta para esse tipo de coisa, e entende bastante sobre oculto e esoterismo, diferente da minha mãe que é católica e odeia falar nesse tipo de assunto.
Eu perguntei para ele se ele já tinha visto algum fantasma pela casa ou se já tinha ouvido ou sentido alguma coisa estranha, mas não falei para ele o que eu tinha visto. Ele falou que não, que nunca tinha ouvido nem visto nada, mas que sentia que a casa tinha uma certa energia diferente. Ele falou que onde a nossa casa está já tinha sido uma discoteca nos anos 70, que por acaso pegou fogo um dia e infelizmente algumas pessoas morreram. Eu fiquei impressionado com isso, já que não tinha falado sobre a fantasma que eu tinha visto. E não sei por que eu não falei depois de ele ter me contado isso, não sei por quê. Talvez eu queria ficar com ela só pra mim. Mas um bom tempo passou e eu não vi ela. Já estava pensando que nunca mais ia ver, quando na semana passada eu acordei com aquela música tocando. Eu levantei correndo e fui até a sala e lá estava aquela diva dançando graciosamente. A porta da sala estava só um pouco aberta, cerca de um palmo. Eu só estava com o rosto na abertura. Mas dessa vez ela não foi embora tão rápido como das outras vezes, ela ficou mais um pouco lá. Eu estava hipnotizado pelo modo como ela se movia, não conseguia tirar os olhos dela, até que de repente ela olhou na minha direção, nos meus olhos para ser mais exato, e sorriu. Nesse momento eu senti o meu coração parar, um gelo subiu pela minha espinha e cada pelo do meu corpo inteiro se arrepiou. Ela continuou dançando, mas não tirava os olhos de mim, e eu estava paralisado de medo, não conseguia mover um músculo, para falar a verdade não estava nem respirando, literalmente. Então a música começou a ficar cada vez mais baixa e ela começou a ficar cada vez mais transparente até que sumiu. Quando ela sumiu eu senti o ar entrando nos meus pulmões de uma só vez. Eu conseguia me mover de novo, mas em vez de sair correndo para o meu quarto, eu fiquei parado ali. Não sei por quanto tempo eu fiquei lá, acho que uns 3 minutos. Então eu entrei na sala para ver se achava algo, mas não tinha mais nada lá dentro. Eu acabei voltando para o meu quarto e fui dormir. Desde esse dia eu sonho com ela quase todo dia, dançando para mim. E ela está sempre linda e maravilhosa, dançando, deslizando pelo ar. Eu ainda não vi ela de novo, e não sei quando vou ver, se vou ver ela mais uma vez. Mas mesmo sendo uma ideia que me assusta, uma parte de mim ainda quer ver ela. Será que eu estou me apaixonando por uma fantasma? E aí, amantes de histórias sombrias, gostaram dos relatos de hoje? Algo parecido já aconteceu com vocês? Antes de falar a palavra secreta, queria lembrar vocês de se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos. E também não esqueçam de deixar o like, a palavra secreta de hoje é presente. Vejo vocês amanhã para mais relatos perturbadores. Até logo!